Existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. E que pena que eu demorei para entender essa diferença. Mas que bom que eu entendi, né? Porque eu vivia presa num ciclo de sempre precisar estar com gente ao meu redor, de sempre estar em grupinhos, de sempre estar ocupada. E sabe o que é o mais louco de tudo? Eu sou uma pessoa muito popular. Eu tenho uma facilidade absurda de fazer amizades. E mesmo assim, eu precisei do isolamento para crescer de verdade. Eu tive uma percepção maior sobre isso quando eu e meu marido mudamos de estado. Então, assim, eu cheguei lá, não conhecia ninguém, e aí a minha vida deu um giro de 360 graus. Foi, assim, a época que a nossa vida teve a virada de chave, que a gente cresceu, se desenvolveu, sabe? Então, esse vídeo aqui é sobre o que ninguém te conta sobre crescer. E o mais doido de tudo, começa onde ninguém espera. No silêncio, quando você aprende o verdadeiro significado da solitude. Então, se você é uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal, se você é uma pessoa que está buscando se desenvolver, crescer, deixa o like aqui, dá um joinha, porque esse vídeo vai aparecer para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque o YouTube vai te entregar os meus vídeos, tá? Aqui eu trago a minha jornada, a minha virada de chave, a minha transformação. Então, já deixa o like e se inscreva no canal. Sabe, eu acho que a gente aprende desde nova, né, desde cedo, que ficar sozinha é algo ruim, que é algo negativo, que você é diferente de outras pessoas. No meu caso, o meu pai, ele sempre trabalhou fora, e a minha mãe também. Então, desde nova, eu sempre via as pessoas que eu amava indo embora, né? Então, você chega na escola, é sempre todo mundo junto, todo mundo fazendo trabalho, é o grupo, nas festas, nos finais de semana, e aí a gente cresce com uma crença instalada de que ficar sozinha é ruim, é sinal de que tem algo errado, não com as pessoas, mas que tem algo errado com você. E eu carregava isso comigo sem nem perceber. E eu descobri numa dinâmica fazendo terapia, né, que eu tinha um certo medo de perder pessoas, eu tinha uma certa dependência emocional, porque eu cresci acreditando que as pessoas que eu amava iriam embora. Então, eu tinha medo de ficar sozinha, sabe? Então, esse medo, de certa forma, ele me fazia aceitar tudo. Tipo, qualquer companhia tá bom, ir em qualquer lugar, ficar em qualquer rodinha. Nem sempre por vontade, mas por medo. E foi aí que eu entendi que a gente não tem medo da solidão, a gente tem medo de se encontrar. E quando eu me mudei de estado, uma coisa assim muito estranha aconteceu. Eu já falei aqui que eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de fazer amizades, né? Só que eu percebi que eu não funcionava bem no meio de muita gente. Primeiro, a minha bateria social, ela dura muito pouco. Então, assim, por fora, eu sou uma pessoa popular, mas assim, da época, eu era uma pessoa popular, sociável, fácil de fazer amizade, mas por dentro eu precisava de silêncio, precisava de espaço, precisava de mim. Então, quando eu me mudei, eu não conhecia ninguém. Então, no início, eu achei que eu estava perdendo tudo, que eu estava perdendo as pessoas que ficavam para trás, as rodinhas que eu saí, os grupinhos, né, que acabavam se distanciando. E aquilo, no início, me assustou muito, porque parecia que a vida estava me isolando. Mas, na verdade, a vida estava fazendo uma limpeza na minha vida. E foi nessa fase que eu aprendi a diferença mais importante da minha vida, né? Solidão e solitude não são a mesma coisa, né? Solidão é quando você está sozinha e você sente um vazio, você sente triste, você sente um peso, né? É quando você foge de si e não sabe o que fazer com o silêncio. E solitude é outra coisa. Solitude é quando você para se conhecer, né? É quando você olha para você assim e você tá sozinha, você tá bem com você mesmo. Então, assim, você começa a observar, você para se olhar e automaticamente você cresce. E as pessoas, elas confundem as duas coisas, né? E fica com medo da solidão, quando na verdade ela está com medo da solitude, porque as pessoas, na verdade, elas não têm medo de ficar sozinha, elas têm medo de se encontrar.
E eu falo que foi nesses 4 anos, né, morando em outro estado, que eu mais cresci na vida, porque eu comecei a ler, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a me conectar mais com o meu lado espiritual, eu consegui construir o meu negócio, eu me desenvolvi muito, muito, muito como pessoa. E eu percebi uma coisa muito interessante, que é assim, eu falo isso sempre, que é onde você foca, você expande. De certa forma, quando você vive rodeado de pessoas o tempo inteiro, né? Todo final de semana vai ter um evento, vai ter uma distração, vai ter algo de certa forma igual um imã, sabe? Te puxando. E geralmente as pessoas que elas precisam estar sempre em grupo são as pessoas que mais têm medo do silêncio e são as pessoas que mais precisam. Então, na solitude, a sua percepção muda completamente, sabe? Eu falo que é muito engraçado porque eu já estive do outro lado e hoje eu enxergo a vida, né? Eu olho assim e é a mesma coisa de eu estar olhando de fora. É como se eu estivesse numa multidão, só que assim, eu tô olhando de fora. Então, se você enxerga tudo com mais clareza, você, as pessoas, as situações, até você mesma, sabe? E o meu marido, ele também tem essa mesma vibe. Então, assim, juntos, né, nós construímos uma vida com muito foco. E eu falo que eu sou muito grata, porque foram essas microações que a gente foi fazendo que fez a gente crescer, a gente se desenvolver, sabe? Por exemplo, a gente não tem TV aberta, a gente não assiste TV aberta, mas a gente assiste o YouTube, porque aqui a gente pode escolher o que a gente quer assistir, então dá pra gente se desenvolver. Então, assim, são essas microações, assim, juntas que mudam tudo. Porque tem gente que acha assim, nossa, eu vou fazer tudo de uma vez. Não, são microações, sabe? São essas microações, assim, que a gente vai fazendo. Então, de certa forma, eu não preciso de nenhuma companhia para eu me sentir bem na vida, sabe? Então, assim, quando você faz isso, automaticamente você pode escolher as pessoas que estão na sua vida e automaticamente elas vão te escolher de volta. Então, assim, existe uma grande diferença entre você precisar de alguém, entre você escolher alguém. E isso, assim, a solitude me ensinou isso. Não que você não precisa de pessoas precisam de pessoas certas. E na solitude você aprende a observar. Por eu ser uma pessoa que sempre muito agitada, que sempre fala muito, eu tinha muita dificuldade de observar. Acontecia um mundo ao meu redor e eu não conseguia saber o que estava acontecendo. Então, depois que eu comecei a ficar sozinha, eu comecei a ter eu falo que é um novo hábito, né? Uma nova visão de observar, porque você trabalha o autoconhecimento. Então, assim, você começa a desenvolver, gente, uma paz que nenhuma companhia consegue te dar. Ninguém consegue te dar. Então, assim, essa paz, ela vem de dentro. Você para de se explicar, você para de se justificar. Gente, eu era a pessoa que eu me justificava muito. Então, assim, você para de fingir que está bem, né? Quando você não está. Então, assim, quando você cresce, assim, você vê a vida mudando, você não quer voltar mais para trás. Então, assim, a tendência é só você crescer cada vez mais em todos os sentidos. Então, quanto mais você desenvolve, mais você cresce. E aí, talvez você deve estar se perguntando, então, quer dizer que você se isolou de todo mundo? Muito pelo contrário, claro que não, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu convivo com outras pessoas, claro. Eu ainda sou aquela pessoa que tem facilidade de fazer amizade, mas a grande diferença de tudo é que hoje eu escolho, e você poder escolher é muito bom. Não só amizade, mas tudo, né? Poder escolher é muito bom. Então, assim, eu escolho o que eu realmente quero, né? Então, assim, de certa forma, a solitude não me afastou das pessoas, sabe? Ela me aproximou das pessoas certas e me aproximou principalmente de mim, porque eu sou a pessoa mais importante. Se eu não estiver próxima de mim, eu vou estar próxima de quem? Então, é de dentro para fora, sabe? É muito bom sentir essa paz. Porque, no final das contas, a sua vida, ela só começa a mudar quando você para de fugir de você e começa a se encontrar de verdade, sabe? E isso é muito valioso. Mas agora eu quero saber de você, que ficou comigo aqui até
até agora, né? Me conta aqui nos comentários, porque eu gosto de responder, eu gosto de conhecer quem está me assistindo aqui. Eu falo que estou aqui no carro e parece que você está sentado aqui do meu lado no carro. Então, assim, você já passou por essa fase, assim, do isolamento? O que que te transformou? Ou você ainda tem medo do silêncio? Eu quero muito entender onde você tá nessa sua jornada. Me conta aqui, qual fase que você tá. Espero ter somado na sua vida através da minha transformação. Se você quer receber mais conteúdos aqui, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, prosperidade. Já se inscreva aí, porque às vezes o YouTube ele mostra, se você não se inscreve, ele mostra mostra 2 vídeos, mas depois ele para de te mostrar, e eu não quero ficar longe de você, entendeu? Tenho maior carinho, maior prazer, maior amor por isso que eu faço aqui, que é trazer a transformação da minha vida. Então, assim, se inscreva aí, porque aí você vai receber meus vídeos todos os dias, não, terça, quinta e sábado. Um beijo da Wellen, se inscreva aí para receber mais conteúdos. Tchau!